Bem, meus amados irmãos, irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos ler o versículo 1 e depois vamos ler o versículo 8. E depois vamos ler Daniel capítulo 7 e o versículo 25. Lucas 18, 1 diz: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Versículo 8: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Agora vamos para Daniel capítulo 7 e o versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25, diz assim: Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui eu quero tomar apenas esta frase: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Vamos orar. Bendito Deus, querido Pai, no grande e poderoso nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, clamando pela Tua misericórdia, pela nossa vida, clamando para que a Tua palavra tenha liberdade aqui nesses dias, em especial nessa noite, Senhor. Que haja aqui corações famintos para Te ouvir e para acolher a Tua palavra. Venha falar a nós, Senhor. Nós estamos aqui profundamente carentes da Tua voz. Então que o Senhor venha falar a cada um de nós, porque o Senhor conhece as nossas necessidades. E é por essa razão que nós estamos aqui para Te clamar. Abra os Teus céus sobre este lugar. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, depois de lermos esses textos, o tema que eu quero estar compartilhando aqui nesses dias é sobre a terapia da vida devocional. Eu vou dar algumas razões porque eu vejo que é necessário estudarmos isso. Os próprios textos que nós lemos já indicam algo muito especial. Se você observar, Lucas 18:1 diz assim: Jesus propôs uma parábola sobre o dever de orar, e olha essa frase: e nunca esmorecer. O versículo 8, ele tem uma tônica escatológica que diz: Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E o texto de Daniel 7:25, apenas essa frase, que o anticristo, que esse capítulo 7 de Daniel, é uma palavra clara sobre o governo do anticristo, aquele período em que ele estabelecerá o seu reino na terra. A pergunta é: o que é o anticristo? Ou quem será o anticristo? Amados irmãos e irmãs, na Bíblia não existe uma exposição doutrinária clara sobre quem é o anticristo. Mas a Bíblia nos mostra 3 pontos para nós entendermos sobre a doutrina do anticristo, que está baseado no espírito, no sistema e numa pessoa. Se ele será um espírito, nós não sabemos, possivelmente será uma coisa na esfera espiritual. Se ele será um sistema,
um sistema que vai controlar, que vai governar, que vai dominar os afetos, o nosso tempo, as nossas prioridades, também não podemos afirmar. E se ele será literalmente uma pessoa que vai exercer um domínio, existe grandes probabilidades que seja isso. Existe grande probabilidade também que as três coisas estejam unidas: o espírito, o sistema e a pessoa. Enfim, o meu entendimento é, aquilo que não está claramente exposto de forma doutrinária na Bíblia, nós não devemos nos atrever a fazer afirmações categóricas. Mas o que esse capítulo vai nos mostrar é que esse espírito, esse sistema ou essa pessoa, nesse tempo final que antecede a volta do nosso Senhor, vai magoar. A palavra magoar aqui é muito importante, que traz o sentido de desgastar, de oprimir pelo uso. Mas vamos passo a passo aqui. O primeiro ponto que eu quero lhes mostrar, que está aqui entre os versículos 1 e 8 de Lucas capítulo 18, nos mostra a história de uma viúva. Uma viúva, é isso que você vai ver aqui. Uma mulher frágil, uma mulher vulnerável dentro da sua condição, dentro da cultura. E ela tinha diante de si um juiz iníquo, que é uma figura de uma potestade. Essa viúva, lembre-se, é uma parábola. Então, essa viúva, ela representa os remanescentes que estarão aqui antes da vinda do Senhor, a igreja. E quando eu falo da igreja, eu não falo da igreja institucional, não falo de igreja denominacional, eu falo da igreja do corpo de Cristo, aquela que tem o coração da viúva, aquela que ama o seu Senhor e espera por Ele. E, por outro lado, nós temos aqui um juiz iníquo, que é uma figura de uma potestade. E essa mulher frágil, ela está pleiteando a sua causa, diante da injustiça, diante de um homem iníquo, que está governando ou controlando um sistema corrupto. Porém, essa mulher não desiste. Esta parábola vai dizer que ela persevera, que ela persiste. E esse juiz, ele não tem uma outra alternativa a não ser julgar a causa dela. Então, quando o nosso Senhor vai concluir, ele coloca uma suspeita, baseada nessa frase: contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé na terra? Para você interpretar essa parábola, é importante você unir o versículo 1 com o versículo 8. Versículo 1, nós encontramos aqui sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Eu quero que você observe isso aqui: orar e nunca esmorecer. Nós precisamos estudar isso aqui. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Nós vivemos um tempo extremamente tenebroso. Eu creio que isso não é novidade para ninguém. Nós vivemos dias perigosos. Eu creio que a nossa geração nunca esteve diante de uma época, em todos os aspectos, sejam eles sociais, sejam eles espirituais, sejam eles político, econômico, moral, nós nunca vimos um tempo como esse. E o mais curioso é que, quando você estuda os capítulos escatológicos que fazem referência aos últimos dias, você vai ver que também nunca, até hoje, desde a ascensão do nosso Senhor, nunca houve um tempo em que todas as profecias, elas já começam a se movimentarem para o seu cumprimento, em um único período da história da humanidade. Esse período é agora. Então, meus irmãos e irmãs, eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, nós chegamos na última fase, e não sei se essa última fase vai durar 1 ano, 2, 5, 10, 15
ouvinte. O que eu digo para vocês, profeticamente falando, nós chegamos na última fase da obra de Deus na face da terra. E antes que Deus julgue esse mundo, Ele deseja arrebatar os nossos corações, arrebatar os nossos afetos. Mas o que está acontecendo nesse exato momento é que nós estamos diante de uma comunidade cristã, de maneira geral, emocionalmente doente, um povo desanimado. A quantidade de irmãos e irmãs que hoje sofrem de transtornos emocionais. Casamentos estão sendo desfeitos. E muitos divórcios, eles não estão ocorrendo nos tribunais, não estão ocorrendo nos cartórios. Eles já existem dentro de casa, onde casais, eles vivem juntos, mas estão emocionalmente separados, divorciados. O afeto acabou, o carinho acabou, a cumplicidade acabou, o companheirismo acabou. E o mais interessante é que muitos deles vivem vidas paralelas, mesmo dentro de casa. Essa é uma constatação segura e real, e com muita tristeza eu digo isso. Então o que ocorre é que as pessoas estão buscando subterfúgios, ferramentas, para poder satisfazer o seu prazer emocional. Essa é uma tragédia dos nossos dias. A quantidade de cristãos que sofrem hoje de transtornos bipolares, cristãos que sofrem hoje de transtornos de ansiedade. Por que nós não temos um avivamento? Por que o assunto avivamento nunca foi prioridade da igreja que diz amar a volta do Senhor nesses dias? Porque nossas reuniões de orações são tão fracas, como diz o irmão A.W. Tozer, é uma Cinderela esquecida no meio do povo de Deus, a reunião de oração. Não sei aqui em Jaru, nas demais comunidades, Ariquemes, porque eu não tenho convivência com os irmãos, mas até onde eu tenho caminhado, percorrido, o clamor dos irmãos é justamente esse. Nós fracassamos na oração. Nós fracassamos no testemunho do Senhor. Há um profundo desânimo no meio do povo, profundo desencorajamento no meio do povo. Conseguimos viver o evangelho superficial, mas não conseguimos viver o evangelho real. Nós conseguimos viver o evangelho moldado pela cultura, mas não conseguimos viver o evangelho bíblico. E é isso que nós precisamos, nesses dias, meditar. A necessidade de termos uma vida devocional profunda, tanto no sentido pessoal, como no sentido congregacional. Amados irmãos e irmãs, aqui existe algo muito sério. Jesus coloca sobre orar e não esmorecer. Isso está intimamente ligado com o último texto. Quando o Senhor porventura vier, achará fé na terra. Essa fé que Ele deseja encontrar tem que ter na oração o seu combustível. Por que existe muita incredulidade? Eu chamo isso de religiosidade. É muito mais fácil ser religioso do que ser cristão. Ser religioso é muito simples, porque você vem na reunião, canta alguns cânticos, você traz uma Bíblia, tem uma Bíblia, você lê ela de vez em quando, e com certeza ela não é tão amada quanto é o seu time de futebol, mas você tem uma Bíblia. Ela não é tão amada como outras coisas na sua vida, mas você tem. Aí você vem novamente para a reunião, você tem uma rotina. Isso não é vida cristã, irmãos. Isso é religiosidade, isso é espiritualismo. Isso não é vida cristã. Vida cristã foi aquela vida que o nosso Senhor Jesus nos deu, no poder da sua morte, no poder da sua ressurreição e no poder da sua ascensão. Eu não posso imaginar que o Deus da glória, o Deus Filho, Ele deixou o seu trono, foi até uma cruz,
para morrer no meu e no teu lugar, para que o resultado disso em nós seja uma vida cristã medíocre. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Eu não posso imaginar toda a cena que compreende o Calvário, tudo que compreende a doutrina do Calvário. O Pai, como diz Isaías 53, agradou ao Pai esmagar o seu Filho na cruz do Calvário por nós, nos dá um perdão eterno. Ele venceu o mundo, venceu a carne, venceu o diabo, ele venceu a morte, ele nos deu tudo isso no Calvário, no poder da sua morte, no poder da sua ressurreição e no poder da sua ascensão. E não é possível, irmãos e irmãs, que ele nos deu tudo isso para que nós tivéssemos uma vida cristã religiosa. Se nós queremos viver o evangelho bíblico, nós precisamos urgentemente ir aos pés do Senhor. Porque o que se vê muito espalhado no meio do povo de Deus são casamentos doentes, são pessoas emocionalmente doentes, desanimadas, frustradas, vivendo à custa de remédios controlados, escravizados por psiquiatras. Irmãos, eu sei que essas doenças, elas existem, assim como existem as doenças neurológicas, as doenças cardíacas, também existem as doenças psicológicas. Mas eu digo para você, esse não é um caminho saudável para a vida de um cristão. Porque quando você lê a biografia dos apóstolos, a biografia dos homens e mulheres de Deus na história, você vai ver que eles eram pessoas esmagadas. Eram homens que viviam uma vida cristã elevada, eram mulheres que viviam a vida cristã num plano mais alto. Você já estudou a história do Martin Rincard? Esse irmão, quando houve aquela peste negra que varreu toda a Europa, chegou um dia que os coveiros não queriam sepultar mais ninguém, porque eles estavam exaustos. Esse irmão, que servia numa pequena comunidade, ele enterrou 50 membros da sua comunidade, inclusive a sua esposa e seus filhos. E depois de tudo isso, sabe o que ele fez? Ele escreveu um hino chamado Maravilhosa Graça, que o irmão Lancer Lambert, em um dos seus livros, ele faz uma citação interessante. Ele diz que quando ele leu esse livro, esse cântico, ele pensou assim: ou esse irmão era muito espiritual, ou esse irmão era muito superficial, porque do jeito que ele escreve a graça de Deus, ou ele teve uma profunda experiência com Deus, ou na verdade ele não entende o que é a experiência com Deus. O irmão Lancer Lambert, que já está no Senhor, que vivia em Israel, até que ele conheceu a história desse irmão, aí ele pôde entender o que era a vida cristã profunda. Você vê o John Owen, um dos irmãos puritanos, um servo de Deus tão especial. Você lê os livros dele, você vê que os livros do irmão John Owen têm uma profundidade espiritual, têm uma profundidade de doutrina. O livro dele, A Morte da Morte, na Morte de Cristo, é um clássico da literatura cristã, e tantos outros. Mas você sabia que ele teve 11 filhos, e os seus 11 filhos morreram? A sua esposa morreu. Eu poderia falar de tantos outros. Todos nós, irmãos, podemos ser cometidos em algum momento pelo desânimo, pela depressão. Todos, qualquer um, a começar por mim, qualquer um de nós aqui, estamos e somos vulneráveis a isso. Doenças psíquicas, assim como doenças cardíacas, doenças neurológicas e tantas outras, podem vir sobre nós. A questão é que as doenças psíquicas, elas têm uma profunda influência na nossa visão espiritual, na nossa espiritualidade. Quando você não consegue entender o caminho e o poder da graça, da libertação, quando você não compreende o que é viver uma vida cristã,
elevada, porque as doenças psíquicas, elas limitam a pessoa em todos os sentidos, e mais do que as doenças cardíacas, como tantas outras, as doenças psíquicas, elas atingem a nossa fé. Eu já tive irmãos que já chegaram para mim no estado de depressão e confessar incredulidade. E pessoas que outrora eram pessoas de envergadura na sua comunidade. Isso tem destruído a espiritualidade das pessoas. Por essa razão, eu quero levar vocês a compreender isso. Nós precisamos admitir as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. Quero que você note esta palavra esmorecer. O sentido dessa palavra, a tradução dela, do original grego, significa estar completamente desanimado. É justamente isso. Está esgotado. Porque nós vivemos numa era onde o Deus desse século, que tem cegado o entendimento das pessoas, o Deus desse século, os principados e as potestades, os dominadores deste mundo, as hostes espirituais da maldade que atuam nas esferas celestiais, Satanás, nesses últimos tempos, com todas as suas organizações satânicas, ele está trabalhando para trazer um desgaste sobre o povo de Deus, um desgaste emocional, e esse desgaste emocional tem trazido muitas consequências espirituais, e parece que a gente não quer ver, irmãos. A minha oração é que ao final deste tempo que estaremos juntos aqui, o Senhor possa trazer um grande milagre na sua vida, um milagre que possa atingir você completamente, porque você está sofrendo no seu casamento, você está sofrendo na disposição da sua vida, você está sofrendo como homem, como mulher, você está sofrendo, você está esgotado, você está desanimado, como diz esta palavra esmorecer, você está completamente desanimado, desanimada, e esse ambiente que você está vivendo, você não percebe, mas o inimigo está te tragando. Então aqui, nós vamos observar algo muito interessante. Essa palavra aqui, que o nosso Senhor usa em Lucas 18:1, esmorecer, está completamente desanimado, é um vocábulo que ocorre 6 vezes em todo o Novo Testamento. Deixe-me citar, apenas vou citar o texto e aonde a palavra ocorre, e também qual é a tradução ali. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, você vai encontrar ali, não desfalecemos. Ele diz assim, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que Deus nos dá, diz, não desfalecemos, é justamente isso, é desfalecer. Sabe o que significa desfalecer? Perder as forças. Meu irmão, minha irmã, você não sente que você está perdendo as forças? Você não está sentindo um profundo cansaço emocional que tem refletido no seu espiritual? Ainda nesse mesmo capítulo 4 de 2 Coríntios 4,16 está assim, por isso não desanimamos, é justamente isso, esmorecer aqui é desanimar, é perder o ritmo da caminhada, é tudo que o inimigo quer, é que você desanime, é que você olhe para trás, é que você fique desgastado, desanimado, consumido pelo espírito deste mundo, que te oprime, que te deprime e que te destrói. Porque justamente esses degraus, começa com uma possessão, da possessão vai para uma opressão, da opressão vai para depressão, e da depressão vai para destruição. É assim que o inimigo percorre nas nossas emoções. Isso é muito grave. O terceiro texto está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Começa assim, e não nos
cansemos, esta frase, não nos cansemos. E esse cansaço aqui é um cansaço mental, é um cansaço espiritual, porque Satanás, ele não vem e atinge o nosso espírito, ele não tem poder para isso. Sabe onde ele tem poder? De atingir a nossa alma. Porque o espírito é uma faculdade muito especial que Deus criou. O espírito é a faculdade onde Deus comunica conosco. O espírito, é no espírito que nós temos a visão celestial. É no nosso espírito que Deus se revela, porque ali está a consciência, ali está a intuição. A intuição, ela funciona dentro de nós como a voz de Deus. É pela intuição que você recebe e entende a voz de Deus. A consciência é a faculdade mais elevada do nosso homem interior, do nosso espírito, porque ela te traz toda a experiência, todo o conhecimento da realidade espiritual de todas as coisas. Consciência. É aqui que você discerne, é aqui que você conhece, é aqui que você desfruta da sabedoria. E também tem a comunhão, aonde está a habitação do Espírito de Deus no nosso homem interior. Satanás não tem como atingir o nosso espírito, mas ele sabe como atingir o nosso espírito. Ele vai na nossa alma. A nossa alma tem uma faculdade elevada chamada mente. A mente é onde ocorrem as verdadeiras e grandes batalhas espirituais da nossa mente. Então nós temos aqui na nossa alma, nós temos a mente, nós temos a vontade e nós temos as emoções. Se você colocar as 3 faculdades da alma e as 3 faculdades do espírito, você vai ver que existe uma conexão, uma configuração entre elas. Por exemplo, você pega a consciência ela se conecta com a mente. Você pega a comunhão, ela se conecta com as emoções. Aí você pega a intuição, ela se conecta com a vontade. Então você tem as faculdades da alma, mente, vontade e emoções, e você tem aqui intuição, consciência e comunhão. Então como que Satanás faz? Ele vai lá e atinge a sua alma. Ele atinge a sua alma. Ele vai atingir a sua vontade, ele vai atingir a sua mente, vai atingir as suas emoções. Mas geralmente a porta que Satanás mais persiste na nossa vida, é na nossa mente. Mente. Se ele atinge a sua mente, ele vai atingir a sua vontade e as suas emoções. Quando ele consegue te imobilizar na sua alma, aí ele deixa o espírito inoperante. Porque a alma é o nosso homem periférico. Assim como o espírito nos conecta com o divino, com a eternidade, a alma nos conecta com o mundo natural. É aqui que nós conseguimos contatar. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Isso tem a ver com espiritualidade profunda. É aqui que você vai encontrar a explicação por que você está fracassando no seu casamento. Você está fracassando na sua vida pessoal, nas suas emoções. Você está vivendo controlado por remédios. Você não sabe mais o que fazer, você está com uma ânsia de morte. Você está com desânimo. Você não está conseguindo controlar os seus apetites. Você está perdendo o controle de toda a sua vida. Então Satanás, ele vai aí, ele vai minando, ele vai batendo, ele vai entrando. À medida que ele vai entrando, é o que eu disse. Começa com uma possessão. Aí depois ele vem com uma opressão. Ele vai caminhando para dentro de nós. E a porta de entrada é a nossa mente. Os 2 últimos textos, para vocês anotarem aí, Efésios capítulo 3, versículo 13, e o último texto é 2 Tessalonicenses capítulo 13, também versículo 13, onde você vai encontrar a palavra em Efésios 3,13, desfaleçais, e 2 Tessalonicenses 3,13, a palavra canseis, ou a frase, mesma frase, não canseis. Amado irmão, você se sente cansado,
Minha irmã, com certeza você se sente cansada, você se sente desanimada, mas eu tenho algo para te dizer. O Senhor veio aqui te trazer essa palavra, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor quer tirar você desse estado no qual você se encontra. Então nós precisamos prosseguir aqui. E aqui eu quero citar um texto. Mateus capítulo 24, por favor. Deixe-me colocar apenas esse texto como uma abertura para que nós avancemos para mais um ponto. Mateus capítulo 24. Versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O 13 diz assim: aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que não esmorecer. Vamos observar algo aqui nesse texto. Ele diz, por se multiplicar a iniquidade. A palavra iniquidade aqui, irmãos, não fala de pecados. A palavra pecados na Bíblia é outra, é hamartia. A palavra aqui é anomos, é quebra de princípio. Quebra de princípio. É quando as pessoas quebram os princípios. É quando você deixa de viver, de ouvir e viver segundo os princípios espirituais. Uma maneira simples de entender é quando você deixa de viver de acordo com o padrão celestial. Deixa eu colocar algo para vocês, amados irmãos. O nosso padrão é celestial, o nosso padrão não é o mundo. O nosso padrão não é o pragmatismo do mundo. O que dá certo é o que nós temos que fazer. Escute, não é que você vai fazer coisa errada, é que isso pode ser perigoso, porque nós podemos ser levados pelos movimentos do mundo, da maioria. Você tem que entender que o seu padrão é celestial. O nosso padrão é celestial, nosso padrão não é mundano. Então, por favor, observe algo especial aqui. Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, por quebrar princípios, porque os homens, porque os cristãos estão deixando de viver um padrão celestial, não estão vivendo de acordo com a justiça de Deus, o amor. A palavra amor aqui nesse texto é a palavra ágape. Essa palavra aqui é a palavra que define Deus. Deus é amor. Então esse texto não é tão simples como você pensa. O que está esfriando é esse amor de Deus, essa habitação de Deus. Escute, Romanos capítulo 5, se você ver o versículo 5, vai dizer que o amor de Deus, ele nos foi dado, ele foi derramado mediante o Espírito que nos foi outorgado. Porque o Espírito Santo é o Espírito da comunhão da Trindade. O Espírito da comunhão da Trindade, o que ele vem fazer? Ele vem nos habitar. E quando ele vem nos habitar, ele vem nos levar a um relacionamento com Deus. É sobre isso que o texto está falando. O que está esfriando é o nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com o amor de Deus. Não é o meu amor natural, não é o meu amor religioso, é o meu amor relacional. Deus é estritamente relacional. É isso que está falando o texto, é isso que está esfriando. Eu estou deixando morrer dentro de mim aquilo que é tão santo, que o Espírito Santo trouxe na habitação do meu ser, o amor de Deus. Compreender o amor de Deus, o amor que nos constrange, o amor que nos atrai, o amor que nos liberta de todos os medos, o amor de Deus, que é o próprio Deus, está esfriando dentro de mim, esse amor relacional. Mas aí ele vai colocar uma palavra, se esfriará, esfriará. Sabe o que significa essa palavra, a tradução dela do texto original? Perder o entusiasmo. Perder o entusiasmo. É a mesma coisa que nós vimos lá em Lucas 18 primeiro, esmorecer, perder o entusiasmo. Amado irmão, responde aí para você. Diante de Deus, debaixo desta palavra, você sente
o quanto você tem perdido o entusiasmo na sua caminhada cristã? Você consegue perceber a sua frieza interior? Perceber que existem muitas coisas que têm ganhado mais o seu coração do que o próprio Deus? Você percebe aonde você tem concentrado os seus afetos? Irmãos, é sério. Nós somos uma geração narcisista. Esse narcisismo digital hoje, que tem dilacerado as pessoas, dilacerado os jovens, dilacerado as crianças. Eu não estou dizendo que celular é uma coisa do diabo, até acredito que é uma coisa de Deus. Mas o que acontece é que é igual o jardim do Éden. A gente deixa a serpente entrar e destrói tudo. E se você vê, tem muitas pessoas que dão muito mais valor no seu celular do que na Bíblia. Tem muitas pessoas que gastam muito mais tempo com o seu celular do que com o seu cônjuge, do que com seus filhos. Existe um livro, eu tenho indicado muito esse livro, 12 maneiras como o celular pode estar influenciando a sua vida. O título não me chama a atenção, mas o livro tem um conteúdo muito importante. Tony Hayken, um jornalista cristão americano, escreveu esse livro, baseado em muitas pesquisas assustadoras, que esmagam o nosso coração, que mexem com os nossos afetos. Irmãos, eu sou cristão desde criança, então eu me lembro que tanto na minha infância, na minha juventude, adolescência, juventude, quando eu iniciei servindo o Senhor no ministério cristão, quando se falava de guerra espiritual, a gente tinha uma visão muito clara, que o grande inimigo era das trevas, ele era totalmente ofensivo, ele era maligno. Mas hoje nós temos um inimigo que ele não aparenta ser ofensivo, ele aparenta ser até inofensivo. Aliás, ele aparenta ser muito mais um amigo do que um inimigo. Ele está muito mais ao nosso favor do que contra nós. O nome desse inimigo é tecnologia. A tecnologia. Especialmente a tecnologia digital. Quem hoje poderia imaginar que a tecnologia digital estaria exercendo uma influência devastadora sobre o mundo? Está, meus irmãos. Eu conheço tantos irmãos, eu tenho me surpreendido, porque eu conheço muitas pessoas, e às vezes eu vejo irmãos e irmãs que eles não abrem a boca na reunião nem para cantar, eles não batem palma, eles não levantam as mãos, ficam parados, mas de repente tiveram a ambição de celebridade instantânea. Aí eles criam blogs, vlogs e outras coisas mais, e espalham isso pelo mundo, e com aquela sensação de celebridade. Irmãos, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. O Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. Sabe o que nós estamos vendo hoje? Escute. O número de divórcios chegou, no meio cristão, chegou a um patamar que já está começando a ultrapassar o número de divórcios de ímpios. Nos Estados Unidos hoje, o número de divórcios cristãos e o número de divórcios não cristãos estão no mesmo patamar. O número de suicídio, o número de doenças psicossomáticas, tudo isso tem chegado a números estratosféricos. E no meio cristão está aí, como que nós vamos ter um avivamento no meio de comunidades onde Deus não é prioridade? Ele é cantado, mas ele não é amado, não é honrado. Ele é pregado, mas ninguém quer seguir os seus passos. Ninguém quer seguir sua mensagem. Ninguém quer renunciar ao mundo. Nós precisamos cuidar disso, irmãos. Veja a seriedade. O amor esfriará. O amor está perdendo o entusiasmo. E o que é que nós temos? Nós estamos vendo uma geração cristã emocionalmente doente e espiritualmente fracassada. Sabe por quê, irmãos? O nosso corpo, ele reflete
tudo que a mente sente. Por isso que são doenças de psique, somática. Soma é corpo, no grego. Mente é psique, psicossomático. Graças a Deus, Deus tem levantado muitos psicólogos cristãos, muitas psicólogas cristãs. Tem sido uma bênção. Como eu tenho agradecido a Deus por encontrar mulheres e homens que têm essa visão da palavra, que hoje exercem um trabalho pastoral no meio do povo de Deus, que têm ajudado os irmãos. Sempre que eu viajo, eu fico encontrando alguns desses por aí, e encorajo eles a ajudar os irmãos, porque eles têm a capacidade acadêmica de compreender esse lado da psicologia, e também muitos desses irmãos estão se despertando para a seriedade desse tempo e de todas as suas complexidades, e ajudar as comunidades, ajudar os irmãos e as irmãs. Isso é muito importante, irmãos. Você imagina, antigamente a gente orava: Senhor, levanta profetas e mestres no teu povo. Hoje nós estamos pedindo: Senhor, que haja homens e mulheres com essa capacidade acadêmica e da tua palavra para ajudar o teu povo. Porque o que nós estamos vivendo nesse tempo é algo nunca visto, irmãos. E você precisa admitir isso. Porque o corpo, ele vai refletir aquilo que as pessoas sentem. E aí as pessoas não conseguem entender. Isso é sério. Essa manifestação orgânica que ocorre no corpo. Mas vamos avançar um pouco mais. Porque quando você observa, irmãos, nosso país é um dos países mais depressivos e ansiosos do mundo. Você sabia disso? Você sabia que o Brasil é um dos países mais depressivos do mundo? Brasil. Você sabia que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo? Segundo a OMS, hoje são em torno de mais de 350 milhões de pessoas escravizadas pela depressão no mundo. Você pode imaginar que no Brasil, a cada 10 pessoas, uma está sofrendo de transtorno emocional? E quantos estão no meio do povo de Deus? Olha, eu vou te dar aqui pelo menos 8 razões para você estar atento em relação à sua vida. 8 razões ou 8 sintomas que possivelmente você esteja entrando num estado aí de possessão. Num estado aí onde o inimigo pode estar apropriando da sua mente, onde ele está te conduzindo para um vale de depressão, onde ele está te atraindo. Como eu disse e repito, irmãos, antigamente as pessoas tinham muita dificuldade de assumir essas condições, porque se associava as doenças psicossomáticas com possessões malignas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A questão é que pessoas com debilidades, ou pessoas que estão sofrendo de problemas psicossomáticos, elas são vulneráveis às artimanhas malignas, por causa da confusão mental, da vulnerabilidade mental. Esse é um detalhe muito importante, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então as pessoas cristãs tinham muita dificuldade de assumir isso. E irmãos, eu falo para vocês, conheço homens de grande envergadura espiritual, que luta contra a depressão. Você já ouviu falar do livro A Depressão de Spurgeon? Muito importante, irmão. Aos 24 anos ele começou a experimentar depressão na sua vida. Ele lutou contra ela até o final. Ele morreu com 58 anos. E os especialistas que estudaram a vida de Spurgeon creem que o que levou à morte, em especial, foi a sua vulnerabilidade emocional, que foi enfraquecendo, porque os últimos anos da vida dele, ele enfrentou muitas traições do ministério, muito abandono, muito desprezo. A sua congregação o excluiu. O irmão dele, que era o grande companheiro dele, o traiu. E ele entrou num estado profundo de depressão, uma depressão que ele lutava desde os 24 anos. Então é sério, irmãos.
Mas eu quero passar rapidamente aqui, porque os psiquiatras, eles alertam sobre esses 8 sintomas causados pela depressão. Primeiro, o desinteresse que as pessoas têm por coisas que outrora lhes traziam prazer, alegria, satisfação, e de repente você perdeu o interesse. De repente essas coisas ficaram como que acinzentadas diante dos seus olhos. Segundo, problemas relacionados ao sono. As pessoas, de repente, você se olha e não consegue dormir, e o pior, aí vem aquela síndrome do pensamento acelerado. Sua mente vira um turbilhão. Você não consegue se aquietar na sua mente para dormir. Terceiro, mudanças no apetite, tanto de um extremo como para o outro. Algumas pessoas desenvolvem compulsões alimentares. Quarto, perda ou ganho de peso. Quinto, falta de concentração, porque a mente muito acelerada, a mente começa a fazer muitas perguntas, a mente começa a ficar inquieta, a pessoa perde a concentração, não consegue concentrar nos seus afazeres, nas suas responsabilidades, no seu trabalho. Sexto, um cansaço. Você amanhece e anoitece com um grande, terrível cansaço, uma indisposição, uma falta de desejo de fazer coisas que te davam prazer, ou mesmo aquilo que você assume por responsabilidade. Esse cansaço vai te minimizando, como que te esmagando. Aqui, o sétimo, pensamentos recorrentes de suicídio. E por último, alteração do humor. Depois, no transcorrer da palavra, a gente vai tocar ainda nesses pontos. Então, meus irmãos, a gente precisa olhar para isso, porque olha o texto de Daniel 7:25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará, desgastará. Essa palavra aqui, magoará, é uma palavra que está no aramaico, e a palavra balá significa gastar pelo uso, ou desgastar pelo uso, consumir completamente. É justamente isso que Satanás está fazendo. Então, amados irmãos e irmãs, vamos falar um pouco agora do remédio para tratar isso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Nós vamos ver aqui algo muito interessante. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Nós vamos ver algo que o Senhor tem para nos dizer aqui. Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos ler e vamos entendendo passo a passo. Aqui o Senhor chega a Betânia. Eu creio que todos nós sabemos que Betânia era um lugar singular para o Senhor. Betânia, ela forma um paradoxo com Jerusalém, porque o que o Senhor não tinha em Jerusalém, Ele encontrou em Betânia. Ele encontrou ali um coração amigo, um coração que o servia e um coração que o amava, na figura daqueles 3 personagens, Lázaro, Marta e Maria. Agora vamos ler os textos, observe bem, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, que era Betânia, e certa mulher chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos seus pés, aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro. Essa palavra aqui, agitava-se, é um termo muito importante, é o termo grego perispal, que significa distrair-se, entrar no estado de estresse mental. Então o que aconteceu aqui nessa casa? Marta, ela estava tomada por um estado de estresse mental, e observe isso, Marta, ela estava de um lado para o outro, emocionalmente estressada, ocupava-se em muitos serviços,
porque não tinha foco, ela perdeu o foco, ela estava estressada, ela não viu o que estava acontecendo na sua casa, ela não foi capaz de discernir que o Deus Todo-Poderoso, o Filho Eterno, aquele que criou todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez, o Verbo da vida, estava na sua casa, aquele que é o alimento, que é o pão, aquele que é a paz. O que eu poderia dizer mais, irmãos? Nós íamos varar a noite só para falar dos adjetivos que compõem a grandeza eterna do nosso Senhor. Estava ali, aquele que não só criou o universo, mas que sustenta o universo com a palavra do seu poder, estava ali, aquele que sem Ele, nada do que foi feito se fez, estava ali. O que Marta fez? O estresse, o desgaste emocional, roubou o seu foco, roubou o seu discernimento, roubou a percepção, porque pessoas que estão emocionalmente doentes, elas perdem a percepção da realidade, da verdade, do bom senso, da alegria, do prazer, elas se perdem, tudo fica cinzentado. Veja como ela trata o Senhor, observe, diz que ela se aproximou de Jesus, e ela disse: Senhor, escute bem, não te importas, se você tiver condições de olhar essa frase no texto original, ou numa versão que mais se aproxima do texto, é como se ela estivesse culpando o Senhor não dá importância, o Senhor não se preocupa, ela transferiu o problema dela para o Senhor, porque toda pessoa emocionalmente vulnerável, toda pessoa que está escravizada por uma forma de estresse mental, ela nunca olha o problema dela, ela sempre julga o outro. E o mais, ela sempre se esconde de trás das outras pessoas. O problema dela ela não consegue ver, mas ela consegue ver o problema do outro. Sabe o que é isso? É mente intoxicada. Então a pessoa desenvolve o senso da crítica, de culpar os outros, mas ela não consegue ver a culpa nela. Isso no casamento, irmãos, é uma tragédia. É uma tragédia, porque muitas vezes um dos cônjuges está destruindo o casamento, mas ele acha que é o outro que está destruindo o casamento. Porque ela perde o senso de olhar para si mesmo, com um bom senso de olhar para si mesmo. Veja o que Marta faz, ela comete algo muito grave, ela imputa sobre o Senhor uma culpa que era dela. Ela está dizendo que o Senhor não se importa, o Senhor não vê, o Senhor não se preocupa com o que está acontecendo aqui nessa casa. E ela não entendia que o problema da casa era ela, não era sua irmã. O problema todo ali não era Jesus. Não é porque o Senhor entrou na casa dela e trouxe um profundo desarranjo familiar. Pelo contrário. Ele entrou ali para ser vida, para ser o que ele sempre foi eternamente. Você entende? Você vê o coração de Marta aqui, irmãos, irmãs, será que muitos de nós aqui não estamos com esse coração? Será que muitos de nós não temos entulhado o nosso casamento com acusações? Será que muitos de nós não estamos exercendo um falso juízo sobre o outro? Será que aqui nesta assembleia não existe muitas pessoas que estão se escondendo, culpando o outro? A tensão fica lá em cima, tudo é julgado numa tensão alta. Sabe o que é isso? Marta estava armada. Sabe por quê? Porque este é um forte sintoma de pessoas emocionalmente doentes. Olha, observe bem, não te importas, não dá importância, não se preocupa, como se o Senhor Jesus, Ele não estivesse se importando com o trabalho dela. Na verdade, Marta queria chamar a atenção do Senhor. Maria conseguiu ganhar o coração do Senhor. Sabe qual que é o grande problema? É que Marta sentiu que Jesus não estava colocando o olhar nela. Sabe por quê? Porque pessoas emocionalmente doentes, elas gostam de ser o centro. As pessoas
Elas vivem querendo ser o centro de tudo. Essa egolatria. É interessante que pessoas que estão depressivas, elas arrastam tudo que está em volta para dentro de um buraco. Ela consegue adoecer tudo que está à sua volta, a esposa, o esposo, os filhos, tudo, mas ela não consegue ver o seu problema. E você vê que Marta, ela tenta arrastar Jesus para uma situação que era dela, para um problema que era dela, mas observe o que Jesus disse, e é muito sério isso, irmãos, porque muitos estudiosos associam a depressão à doença do ego. Aí o Senhor faz algo tão especial, ele diz assim: Marta, Marta. Você sabe que isso aqui é um duplo chamamento. E você sabe que somente 7 pessoas, em momentos bem especiais, ouviram esse duplo chamamento. Se você quiser acompanhar, por exemplo, Gênesis capítulo 22, 11, quando o Senhor, ele vai chamar Abraão, Abraão. Depois aqui em Gênesis, o capítulo 46, o versículo 2, o Senhor vai dizer assim: Jacó, Jacó. O terceiro duplo chamamento está lá em Êxodo capítulo 13, versículo 4. Moisés, Moisés. O quarto duplo chamamento está aqui em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 4. Quando o Senhor diz assim: Samuel, Samuel. Aí depois, nós vamos ver Lucas, o capítulo 22, o versículo 31, quando o Senhor diz assim: Simão, Simão. E por último, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, Saulo, Saulo. E dentro desse duplo chamamento, você vai encontrar o Senhor dizendo assim: Marta, Marta. Esse duplo chamamento, ele tanto tem a ver com a vocação, ou como mudar a rota, o caminho de alguém. Todas as vezes que você estudar esses 7 chamamentos, você vai ver que o Senhor está mudando o curso da vida de uma pessoa. Aqui o Senhor está mudando o curso da vida de Marta. Meu irmão, minha irmã, que nesta noite você possa ir aos pés do Senhor e dizer para Ele: Senhor, muda o curso da minha vida hoje. Muda o curso da minha vida hoje. Eu estou numa direção em completa colisão contra a tua vontade. Se você pegar cada um desses textos, você vai ver que o Senhor está mudando o curso dessas pessoas. Agora, observe bem. O Senhor diz assim para ela: Marta, Marta, andas inquietas, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Aí ele vai dizer assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo, uma só coisa. Uma só coisa. E Maria, pois, escolheu a boa parte. Maria escolheu essa única coisa, o que é necessário. Sabe o que é necessário para você, meu irmão, minha irmã? É encontrar comunhão de estar aos pés do Senhor. A sua cura está em se prostrar diante do Senhor, em se render ao Senhor. Não há cura fora dele. O que você vai encontrar são sensações, mas a verdadeira libertação só aos pés do Senhor. Isso é vida devocional. O que o Senhor está dizendo aqui para Marta, que o segredo da cura para aquela mente agitada, perturbada, que servia com um coração angustiado, não tinha prazer, não tinha satisfação, estava numa vida devocional. Amados irmãos, este é o segredo. Se você quer viver uma vida triunfante nesse tempo, encontre a terapia da vida devocional. Se você quer se libertar dessa mente ansiosa, desse transtorno que te perturba, que te angustia, procure ter uma vida devocional. Porque, sabe, irmãos, a nossa vida aqui é uma vida difícil e complexa. Nunca um dia é comparado com o outro. De repente está tudo bem e depois, de repente está tudo mal.
Há momentos que você está vivendo uma grande alegria, depois você passa a viver uma grande tristeza. Mas uma coisa você precisa descobrir: o caminho de viver, do viver ascensional. Como eu posso viver uma vida no plano mais alto, vivendo um casamento doente? Como eu posso viver uma vida num plano mais alto, tendo filhos que me angustiam, que me esmagam? Como eu posso viver a vida num plano mais alto, diante de uma enfermidade que me dilacera? Como que eu posso sobreviver a tantas provas, tantas lutas, tantas aflições, tantos sofrimentos? Como eu posso sobreviver? A única forma de você sobreviver é a vida devocional, é estar aos pés do Senhor. Se você não encontrar isso, você não encontrará jamais uma libertação para a sua alma. Cada dia Satanás vai te puxando mais para baixo. Muitas vezes, os irmãos que estão vivendo problemas conjugais me procuram. Então eles me procuram e assim, eu não tenho muitos artifícios. Eu tenho apenas um caminho. Às vezes eu digo: meu irmão, seu casamento não vai mudar, sua esposa não vai mudar. E às vezes digo para a esposa: seu marido não vai mudar. Agora você precisa mudar. Encontre sua satisfação no Senhor, para você ajudá-lo, para você ajudá-la. Não é o divórcio que vai te fazer feliz. Não é você se separar que vai te fazer feliz. Muitos irmãos, e ultimamente tem acontecido muito isso, e outros, talvez aqui tenha pessoas que experimentou isso, experimentou o abandono de um cônjuge. Quantos têm experimentado isso? É uma dor muito grande, que é pior do que a morte. E o Senhor vai inundar o coração desse irmão de graça, e que o Senhor o ajude, ou essa irmã, que o Senhor a ajude. Mas enquanto há possibilidade, eu digo para os irmãos: encontre o caminho da graça, para você viver o seu casamento com todas as complexidades e dificuldades. Encontre o caminho da graça, para você viver num ambiente do seu lar, onde os seus filhos estão te dilacerando. Encontre no Senhor tudo o que você precisa. Sua satisfação não está no seu casamento, sua satisfação não está nos seus filhos, sua satisfação está no Senhor. Aprenda a se contentar no Senhor, porque aí você vai viver a vida num plano mais alto. Aprenda a ter uma vida devocional. Aqui está o Senhor dizendo para Marta: pouco é necessário. Você vê que são duas mulheres que amavam o Senhor. Elas amavam o Senhor, elas queriam servir o Senhor, elas tinham o desejo no coração de agradar o Senhor. Mas o Senhor vai dizer que é uma forma que é aprovada e uma forma que é reprovada. Meus irmãos, aqui o Senhor vai dizer algo que não deve fazer parte da nossa vida cristã. Sabe o quê? Mente estressada. Uma mente tóxica. Uma pessoa que ela não percebe, mas a filosofia de vida dela é: o quanto pior, melhor. Isso não é vida cristã. Você nunca vai encontrar satisfação no Senhor enquanto você ficar pensando assim. Sabe pessoas tóxicas? Tóxicas. Elas ficam o tempo todo vendo aqueles jornais que falam de morte, falam de tragédia. Quando eu vou para o local de reunião, eu e minha esposa, a gente leva uma irmã. Na época da Covid, essa irmã dava notícia de todo mundo que morreu. E todo mundo que ela achava que ia morrer também. Ela tinha, e eu falava para ela: irmã, não é assim, para com isso. Só que a situação dela é muito grave. Eu levo ela todo domingo de manhã. Aí eu oro, aí eu vou calado até o local de reunião, porque especialmente o dia que eu vou compartilhar a palavra, às vezes eu me estresso, porque eu falei: irmã, pelo amor de Deus, até agora só falou de 3 mortes, 5 divórcios, e pessoas que estão no corredor da morte, só fala disso, irmã. Você não tem palavra de vida? Ela silencia. Mas é incrível, ela tem 80 e tantos anos, no outro domingo, novamente. Então minha esposa ia fazer uma cirurgia. Aí ela perguntou assim: você vai fazer a cirurgia amanhã? Aí minha esposa disse: sim. Nossa, você acredita? Minha vizinha foi operada do joelho e voltou no caixão. É um nível, só para vocês entenderem. Não tem negociação com ela. Aí minha esposa virou para ela e disse: irmã,
Se eu morrer, o Luiz sabe, eu não quero que ninguém ore por mim. Eu não quero que ninguém ore por mim, porque se o Senhor tiver de me levar, eu tenho prazer de ir. Aí ela ficou em paz. Mas sabe o que é isso, irmãos? Mente tóxica, a mente de Marta. Mente tóxica. Fica o dia todo vendo mal. Você fala de uma pessoa, sabe fulano? Nossa, mas está horrível. Sempre ela tem uma crítica ácida. Sabe o que é isso? Acidez. Mente tóxica. É a mente de Marta. Sabe o que o Senhor está dizendo, irmãos? Pessoas assim nunca encontram satisfação nele. Pessoas assim não podem servir. Essas pessoas precisam de libertação na sua mente. Porque, meu irmão, minha irmã, você adoece o seu casamento. Você intoxica as pessoas ao seu redor. Isso não é vida cristã. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor te ajude. Que o Senhor traga libertação. Que o Senhor traga restauração na sua vida. Porque possivelmente você tem adoecido o seu casamento. Possivelmente você está desanimado, está desanimando outros. E não é hora para isso. É hora de nós levantarmos a nossa cabeça. É hora de nós nos posicionarmos com integridade espiritual. É hora de nós andarmos no modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Esta é uma hora muito importante para nós. É uma hora de nós começarmos a deixar todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Digo para vocês, cristãos mentalmente fragilizados, adoecidos, tóxicos, ácidos, não suportarão viver a vida cristã nesses últimos tempos. Vou dizer isso para vocês mais uma vez. Cristãos tóxicos, cristãos que têm deixado o inimigo tripudiar com a sua mente, com seus pensamentos, com seus afetos, cristãos que vivem tendo sua vida controlada pelos anseios do mundo, cristãos que hoje estão escravizados por esse narcisismo digital, que não tem privacidade. Imagine, irmãs, casais vão na praia, tira todas as fotos possíveis, coloca no Instagram e os jovens da comunidade estão lá vendo tudo isso. Isso não é certo, irmãos. Nós não podemos chegar nesse nível. Lembra, Cantares 4:12, nossa vida tem que ser um jardim fechado. Cuidado, irmãos, nosso padrão não é do mundo, nosso padrão é celestial. Cristãos que estão hoje vivendo esse desgaste emocional e não percebem a necessidade da cura, a necessidade da restauração, esses cristãos não vão subsistir nesses últimos tempos. Por isso é urgente que você permita o Senhor falar no teu coração, que Ele possa ganhar a tua vontade, ganhar os teus afetos, ganhar as tuas emoções, que o Senhor possa fazer uma obra profunda dentro de você, que Ele possa te libertar nesses dias. Porque eu te falo, do contrário, meu amado irmão, minha amada irmã, se você ignorar esta palavra, você não vai subsistir. Mas que o Senhor ganhe o nosso coração, que a sua palavra penetre de uma forma poderosa para dentro de nós. Que Deus vos abençoe. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Que o Senhor possa falar de maneira poderosa com a tua igreja aqui neste lugar. O Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor nos esquadrinha, o Senhor sabe quando nós nos levantamos, quando nós nos deitamos. Antes que o pensamento venha à nossa boca, o Senhor já o conhecia. Então, Senhor, vem com o poder da tua palavra e traga cura para o coração desse homem, para o coração dessa mulher. Senhor, nos leve a ter o coração de Maria, Senhor. Nos leve a ter uma vida devocional. Nos leve a encontrar o poder da vida devocional. Ajuda o teu povo neste lugar, Senhor. Ajuda essa esposa, ajuda esse esposo que está adoecendo o seu relacionamento, que está adoecendo o seu cônjuge, que está adoecendo a sua casa. Fortalece, Senhor, o coração dessa mãe, dessa esposa, desse esposo, que tem sofrido com seus filhos nesse mundo. Quantos estão sofrendo, estão sendo esmagados? Fortalece o homem interior dessa mulher, deste homem. Nos fortaleça, Senhor. Nos revista da tua, nos revista do teu poder. Em nome de Jesus. Amém.